Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Negócios em parceria com a Escola da Indústria Criativa da USCS, trazendo temas do nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa ocorre toda semana aqui na nossa Rádio USCS, contando com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volney e convido a embarcar neste debate conosco. Venha e participe. E no programa de hoje falaremos sobre inovação, inteligência artificial, indústria 4.0, internet das coisas ou IoT, design, engenharia de dados, computação em nuvem, gestão e empreendedorismo e a nova tecnologia 5G. Todo este vocabulário pode parecer inovador, mas o fato é que sua origem lá permeia o mundo dos negócios e da sociedade há pelo menos 5 séculos. A criação da prensa de Gutenberg no século XV iniciou um intenso processo de disseminação do conhecimento humano numa proporção até então nunca vista. E os efeitos desta invenção podem ser percebidos no nosso dia a dia. Em 5 séculos aceleramos o mundo analógico e nos últimos 50 anos ingressamos no mundo digital, cujos desdobramentos econômicos e sociais são infinitos e complexos. O chamado metaverso é um deles. Mas, diante de tanta transformação, quais as contradições e as oportunidades que se colocam? Ainda que falemos muito da nova economia do conhecimento, que usa intensivamente as novas tecnologias, o grande desafio é capacitar as empresas e as pessoas para lidarem com todas estas transformações. A USCS, atenta aos temas contemporâneos, lançou pioneiramente o seu Centro de Inovação com o intuito de acolher, desenvolver e disseminar novos empreendimentos e negócios, funcionando como uma incubadora de ideias transformadoras. Para falar sobre esse assunto e muito mais, temos aqui a presença do professor Dr. Jefferson da Conceição, professor dos cursos da Escola de Negócios da USCS, coordenador do nosso Observatório de Políticas Públicas e Empreendedorismo e também coordenador do nosso Hub de Inovação. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo, boa noite, prazer em tê-lo por aqui. Boa noite, professor Volney, boa noite aos nossos alunos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui. Professor, a inovação, ela é específica ao mundo das tecnologias ou ela pode ser entendida, ela pode ser estendida ao mundo dos negócios? Como se dá esse processo de extensão? Inovar é fundamentalmente fazer diferente, algo que até então era feito de uma forma e se descobre uma outra maneira de se fazer. E é muito associado, sem dúvida nenhuma, à questão de tecnologia, mas não é apenas ligado ao mundo da tecnologia, não. Inovação, fazer diferente pode acontecer em qualquer área da atividade humana, desde da venda de pipoca até o 5G. Então, em todas as atividades, sejam industriais, serviços, comércio, agricultura, nós temos a possibilidade de fazer diferente. Então, a inovação ocorre em todas as áreas. Vou dar um exemplo muito concreto. Hotéis, por exemplo. Nós temos uma forma de ver os hotéis, nós pagamos a diária e pensamos ficar tantos dias, e o tipo de acomodação, mas, de repente, se percebeu que, com a pandemia, os hotéis tinham possibilidade de usos diferentes. Então, alguém falou, por que a gente não faz uma adequação e viabiliza que as pessoas possam fazer um coworking aqui, um trabalho home office no nosso hotel, que tem uma estrutura um pouco melhor,
Isso é uma inovação de um modelo de negócio, que não envolve fundamentalmente tecnologia, e sim a forma de organizar o trabalho. Então, nesse sentido, nós temos várias oportunidades, né? Se você pensar, por exemplo, você citou o caso do mundo dos hotéis, o próprio serviço de turismo tem inovado muito. O surgimento dessas startups associadas aí a, por exemplo, locação de imóveis, podemos citar aqui alguns nomes, de fato é uma inovação que tem modificado a maneira, inclusive, como as pessoas alugam hotéis ou alugam espaço. Hoje é possível se alugar casas, por exemplo, de uma maneira absolutamente inovadora, né? Que é o resultado um pouco dessa inovação de processo, a gente poderia dizer assim. Sem dúvida, professor. Nós temos aí, no caso específico do turismo, desde o momento da escolha, você falou do metaverso, certamente antes, talvez, das futuras viagens a Bahia, a Holanda, a Londres, Paris, etc., que a gente possa fazer. A gente talvez conheça o lugar virtualmente antes e isso vai da compra também da passagem até a alocação do imóvel, etc. Então, as tecnologias e as inovações perpassam bastante essa atividade também. Só para a gente conceituar um pouco, a inovação ela se dá da seguinte maneira: ela pode ocorrer no produto, um produto pode ser novo, esse produto pode ser um serviço também. Então, pode ser no processo de se fazer esse produto ou serviço, então não ser no produto, mas ser na forma do processo em si de como fazer. Pode ser na comercialização, tá certo? Então, a inovação ela pode ocorrer em várias áreas. Ela pode ser uma inovação que rompe radicalmente como era feito, como era oferecido o produto ou feito o produto. Então, a gente chama isso de inovação disruptiva, ela é radicalmente outra. Então, por exemplo, vamos pegar no passado as máquinas de escrever, de datilografar. Então, elas estavam correndo nas mudanças, mas, de repente, alguém fez diferente e fez um computador que escrevia também. Tá certo? E depois, de repente, teve a tecnologia da internet, tudo isso associado. Num período curto de tempo. Num período curto de tempo. Então, essa inovação, esse computador, é uma inovação disruptiva, radicalmente diferente. Quebrou um paradigma, como nós dizemos, um paradigma. E as empresas ligadas às máquinas de datilografar, elas desapareceram do mercado. Outro exemplo clássico é o da fotografia, né? Então, nós usávamos aqueles rolos, usávamos aquelas máquinas, e hoje o celular ocupou isso integralmente. Então, também é uma inovação disruptiva. Mas, no dia a dia das empresas, a gente tem inovações ditas incrementais, que são melhorias contínuas que se faz do produto, do processo, da comercialização, e que melhoram e criam um produto novo, mas sem romper radicalmente o anterior. Então, isso é a chamada inovação incremental. A maior parte das empresas fazem inovações incrementais, mas as disruptivas são aquelas que mais marcam na nossa mente, né? Então, mas ambas constituem o que a gente chama de inovação. E, professor, nós temos aí uma sociedade hoje muito mais acelerada. Talvez a aceleração seja uma característica que distingue esse período dos períodos aí do passado, quando tivemos também tecnologias disruptivas. Vamos citar aqui o caso da máquina a vapor. O surgimento da máquina a vapor foi um ponto de partida para a grande revolução industrial e para o grande processo de urbanização
que atingiu vários países do mundo, nós temos aí um efeito spillover, um espraiamento dessas tecnologias que são criadas, porque quando elas são apropriadas, elas são disseminadas numa escala geométrica. Isso gera muitos efeitos. Veja, nesse contexto, nós migramos de uma sociedade mais agrícola, que trabalhava com a carroça, que agora trabalha com a máquina a vapor e que, portanto, desenvolve o motor a combustão, por exemplo, na sequência. E hoje nós estamos falando já de carros elétricos, por exemplo, integrados com a internet das coisas e com a inteligência artificial. Ou seja, poderíamos dizer que a velocidade e o ritmo alucinante de transformação é o que caracteriza essa era na qual vivemos hoje, não? Sem dúvida, professora, você toca num ponto muito importante, que é essa questão da velocidade das transformações. Teoricamente, nós estamos na universidade, você sabe bem que esses ciclos eram os ciclos de uma inovação duravam mais ou menos 50 anos, por aí, até se vir uma nova inovação de um produto ou processo. E aí a gente tinha os ciclos com esse tempo, tá certo? Um autor famoso na economia é o Schumpeter. Ele tinha mais ou menos esse tempo. E isso hoje mudou completamente. Hoje nós temos uma inovação que dura muito menos tempo e ela é superada por uma inovação nova em questão de poucos anos e, às vezes, meses. Então, a sociedade ficou mais veloz. Isso tem elementos positivos e elementos negativos, porque cria uma instabilidade grande nas nossas vidas. Quando a gente está assentando o conhecimento sobre um processo, um modelo de negócio, um tipo de produto ou serviço, a gente tem que reconverter as nossas cabeças para operar com o novo. Isso, para o ser humano, não é uma coisa tão tranquila. Então, por isso a gente vê muito essa instabilidade do ser humano também, porque eu vejo na minha família mesmo, tá? Tem diferentes gerações. Eu fico um pouco mais para cima, mas do meio para cima. Então, tem ainda a mãe, até há pouco tinha avós, e para trás os filhos e netos. Então, a forma como os meus filhos lidam com as mudanças, um manual que traz sobre um celular, é diferente da minha, que é diferente da minha mãe. Então, isso demonstra bem o impacto, porque eles se adaptam mais rápido que eu em muitas dessas novas tecnologias ferramentais, de aplicativos, nessas áreas. Então, para muitas gerações, isso... E também para eles, porque aí o impacto é de outra natureza também, porque... Eu vou pegar o caso dos alunos, a gente percebe... que muitas janelas se abrem na aula e uma dificuldade de concentração. É um sinal dos tempos que essa inovação que foi os celulares junto com a internet trouxe, né? Então, é o que você falou, sim, nós temos um novo tempo mais curto de mudanças e isso tem lado bom e lado ruim. Essa é a síntese. Uhum. Trazendo um pouco para as empresas, quais são os grandes desafios para as empresas nesse campo, então, de profundas transformações tecnológicas? Bom, para elas é uma instabilidade grande também, porque você pode ter uma empresa que vai muito bem, ela está muito bem, ela está com... ela está com baixo endividamento, ela está com uma rentabilidade boa, ela tem um market share bom, mas uma inovação de produto, de serviço, de processo, pode rapidamente tirar isso dela. Então, as empresas têm uma instabilidade grande, então elas têm que ter muita atenção à inovação. A inovação, hoje, é um elemento de diferencial na competição. É um elemento de diferencial. Na competição entre as empresas, uma empresa com a outra, quem inova pode ganhar. Entre regiões e entre países.
Então, a inovação está no centro do debate hoje, está no centro da atenção. E aí, nós temos um elemento importante que a gente denomina de inovação aberta. Porque inovar é muito bom, posso ganhar mercado como empresa, mas é caro. Você inovar, você precisa ter gente pensando o tempo inteiro em inovar, você precisa muitas vezes criar um departamento, você precisa criar condições, você precisa admitir o erro, que o erro faz parte, porque inovar, tive uma ideia, criei, tá... Não. A inovação é você assumir que você vai pensar e estruturar algo novo e vai testar, e você vai errar no início, e você vai continuar errando. Então, esse erro tem um custo. É um tempo que você vai ter que pagar profissionais para testar, de materiais, recursos. Então, o custo de uma empresa pequena, média e grande, mesmo para grande, é muito grande. Então, a gente entra no campo da inovação aberta. O que se descobriu? Que as empresas podem reduzir o custo da inovação se ela fizer relacionamentos em que esses relacionamentos, parte da inovação é feito por outrem. Muitas vezes esse outrem são as universidades, onde tem conhecimento ali, tem gente que domina tecnologias, domina informação, domina aspectos importantes da inovação e que podem, num relacionamento com a empresa, reduzir esse custo. E outro ente importante aí são as aceleradoras e incubadoras de startups, porque os jovens, nossos alunos, por exemplo, organizados nessas empresas mais flexíveis, que buscam resolver problemas concretos dos consumidores, das empresas, esses jovens vão estar muitas vezes criando a solução e a empresa, olhando aquilo, fala, bom, ali pode não estar exatamente como o nosso consumidor quer, mas tem um elemento novo que eu vou trazer para incorporar no meu processo. Então, universidade e incubadoras e aceleradoras fazem parte desse modelo da inovação aberta em que a empresa repassa parte do processo para outros fazerem para ela, evidentemente dentro de combinações, acordos, contratos, etc. O professor está dizendo isso, eu estou me recordando de alguns assuntos interessantes. Você está falando de inovação. Tem uma questão aí, tem uma diferença de invenção para descoberta, né, que é uma discussão que a gente faz muito no campo aí da inovação. A descoberta é algo que já está dado, quer dizer, a invenção já existe de alguma maneira e alguém se descobre aquilo. E a inovação não, quer dizer, a inovação é de fato associada muito à criatividade e à forma diferente de fazer alguma coisa. Para ficar no exemplo muito prático do nosso dia a dia, eu sempre penso nos restaurantes que trabalham com o modelo de self-service, por exemplo, né? Na nossa época, lá, anos atrás, nós tínhamos o chamado PF. Então, eram lanchonetes que ofereciam um prato feito. E que, de repente, surge esse novo modelo de negócio que foi uma invenção, que é você entender a demanda do mercado e colocar aquele serviço de uma forma mais atraente, mais agradável, que dá mais autonomia para o consumidor escolher o que ele vai comer. Eu sempre digo que o self-service, ele, para mim, é um modelo de inovação quando eu quero falar sobre esse tema de uma maneira mais didática. E eu estou dizendo isso porque vai na linha do que você está falando sobre a apropriabilidade dessas inovações. Muitas vezes isso envolve investimentos pesados, não nesse caso em particular, mas né, no caso de, vamos imaginar que um smartphone, por exemplo, com inteligência artificial, isso envolve pesquisas e muitas vezes as universidades estão envolvidas diretamente, mas você tem uma vantagem competitiva quando você inova por um certo momento. A partir de um certo ponto, essa tecnologia ela acaba sendo apropriada por todo mundo, porque ela tem uma facilidade, ela permite uma facilidade de acesso e isso tira, então, essa vantagem competitiva. Eu acho que é um outro grande desafio para as empresas, né? De poder investir. Quer dizer, esse é um fator também que inibe as empresas a investirem, porque elas sabem que essa inovação vai ser apropriada muito facilmente pelos concorrentes, né? Sim, esse é um debate muito importante, que é, enfim, das patentes, né? E do tempo das patentes.
que é um debate ainda, no caso brasileiro, muito inicial. O Brasil cede muitas patentes que poderiam estar aqui e que envolve a universidade também. Você tocou na coisa dos restaurantes, me ocorreu, professor, que você deu um excelente exemplo de inovação, que é o modelo, a passagem ali do cardápio com os pratos já pré-definidos, né? Para um modelo em que a pessoa passa e vai montando o seu prato e paga por quilo. Mas agora nós temos um outro, professor, que é esse que a pandemia trouxe, né? Em que você tem uma logística integrada. Se eu não me engano, o nome é Dark Kitchen, alguma coisa assim, e que está trazendo uma nova forma de organizar o negócio nos centros urbanos. Eu não sei o quanto isso fica pós-pandemia, mas, de fato, é um exemplo claro de como a vida vai mudando com as inovações, tá certo? Professor, nessa linha, então, quais são aí as lições da inovação deixadas aí pela pandemia? Olha, professor, creio que a primeira... Além das vacinas. Evidente, eu ia tocar nisso, que a ciência. Primeiro, que a importância da ciência no mundo contemporâneo. Quem não deu importância à ciência sofreu mais. E a inovação, ela pode se dar, a gente já comentou aqui, em diversas áreas, pode ser um empreendedorismo social, sem tecnologia, mas a ciência é sempre presente, vinculada à inovação. Um outro legado importante foi a forma de organizar o trabalho, né? Evidentemente, as empresas já estavam, antes da pandemia, implementando processos de utilizar o trabalho, o home office e tal, algumas empresas, mas a pandemia nos jogou para dentro de casa. Muitas das pessoas que trabalham na área de serviço nos jogou para dentro de casa. E com o abrandamento, nós estamos em pandemia, mas o abrandamento da pandemia, a gente percebe que algo híbrido veio para ficar. Então, muito mais racional, uma compatibilização entre o físico e o virtual, né? Então, a gente vai encontrar em cada um de nós e cada empresa um modelo mais equilibrado do presencial e do físico. A questão das viagens, de negócios, outra área muito impactada. Eu diria também que, mesmo no plano da arquitetura e das cidades, o reaproveitamento de imóveis. Então, a gente vê muitas áreas que ficaram ociosas, que vão ter que ser retrabalhadas aí do ponto de vista da estratégia. Então, a pandemia trouxe a crise sanitária, mas trouxe uma aceleração de inovações em várias áreas da nossa vida, né? Professor, e você cita aí os impactos disso no mundo do trabalho, e, aliás, é tema do nosso próximo bloco. O programa GNC repercutindo hoje o tema inovação com o professor Dr. Jefferson Conceição. Voltamos em um minuto, fique com a gente. Conhecimento, a melhor ferramenta para transformar a sua vida. E nós, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sabemos disso. Os novos tempos demandam inovações e nossa missão é ajudar o estudante a encontrar um mundo de possibilidades. Com mais de 30 cursos de graduação e programas de pós-graduação nas modalidades Lato e Stricto Sensu, oferecemos todo o suporte necessário para que você consiga atingir os seus objetivos. Unindo mais de 50 anos de tradição com modernos recursos e metodologias, sabemos que o nosso sucesso depende do fator humano.
Temos um corpo docente formado e preparado para ensinar e ajudar a vencer desafios. Nosso papel é incentivar e ampliar horizontes. Conciliamos sólidos conceitos teóricos com a prática profissional aplicada ao longo do curso superior, por meio do Programa de Iniciação Científica e também projetos de extensão universitária, deixando assim o estudante preparado para o mercado de trabalho. E para tornar tudo isso possível, temos uma infraestrutura de ponta à sua espera. Ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e conhecimento transformam vidas e podem transformar a sua também. USCIS, faça a sua melhor escolha. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, seguimos falando de inovação e seus impactos econômicos e sociais. Hoje com a presença do professor Dr. Jefferson da Conceição. Professor, o desemprego causado pela tecnologia parece ser inexorável ou é uma situação irreversível ou reversível? Como minimizar os riscos do chamado desemprego tecnológico? Tem 2 níveis de discussão aqui, viu, professor Gouveia? Um é da pessoa em si, ouvindo o nosso programa, assistindo, como ela se posiciona em relação à questão da inovação. Bom, evidentemente que estar buscando se atualizar permanentemente com temas centrais desse novo mundo, como você citou alguns aqui, por exemplo, os cursos que conectem com as novas tecnologias, o Big Data, por exemplo, vai crescer o uso ainda mais. Nós estamos falando também da área da computação, do design, de pensar também estrategicamente. Então, o profissional, o jovem que está... deve sempre pensar que a inovação deve ser ajudada na sua formação por cursos qualificados e também ele mesmo ter uma postura sempre buscando levar ao extremo a interrogação. Poderia ser feito diferente? Poderia ser feito diferente, porque se ele conseguir dar respostas a qualquer questão, desde o carrinho de pipoca, até como comprar uma passagem aérea, até como estruturar o uso da casa dele, com parcerias com a vizinhança, isso favorece ele como jovem desse novo mundo no mercado de trabalho. E uma questão macro, se a tecnologia impacta os empregos, na sua totalidade, sim, ela impacta em muito. E como que a sociedade pode minimizar isso? Bom, propiciando esses cursos, essa busca de que essas pessoas estejam capazes de preencher as oportunidades, e não são poucas, que esse novo mundo gera, mas hoje elas não estão, muitas delas, aptas a ocupar isso, então nós temos essa defasagem. Então, cabe ao Estado, cabe às políticas públicas, também às empresas, ajudarem a gerar o máximo de cursos técnicos e também de nível superior. E cabe também refletir sobre a necessidade da sociedade reduzir a jornada de trabalho também. Então, é uma discussão um pouco mais complexa, porque sempre se diz que isso vai reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários, vai aumentar custos. Mas isso feito, por exemplo, em nível maior, em nível de blocos econômicos, em nível para além de um país, isso pode ser executado. Então, por exemplo, as pessoas poderiam eliminar em várias atividades o sábado ou meio sábado, coisa assim, de tal maneira a se dividir
os empregos, a se utilizar melhor as suas horas para lazer e criatividade, porque o ritmo da inovação, das tecnologias e do processo de automação só cresce. Então, é importante esse compartilhamento com os outros lados da vida humana, né? Professor, eu acho que, na linha do que você está dizendo, o papel da universidade é fundamental e, pelo que eu entendi bem, o grande desafio da sociedade, das sociedades e dos governos e entidades e empresas é exatamente capacitar as pessoas para este novo mundo. Como você disse, por exemplo, citando o setor de TI, é um setor que tem uma carência enorme hoje de profissionais e é uma contradição, porque nós estamos numa situação econômica de fragilidade do mercado de trabalho, com alto nível de desemprego de um lado, e do outro lado, uma demanda gigantesca por profissionais que estejam ligados ou que conheçam esse universo aí do chamado metaverso, por exemplo, que nós citamos aqui agora. Então, tem um desafio aí que é exatamente adaptar os cursos, adaptar os programas acadêmicos para atender a esse novo desafio, que é exatamente capacitar as pessoas, e é esse o papel que a universidade tem exercido. A USCS desenvolve atualmente projetos de empreendedorismo aí por meio do seu hub de inovação. Como você avalia o papel da universidade nas questões de inovação e como esse hub funciona? Olha, nós temos um hub que fisicamente fica ali no campus Conceição, ali na área onde se situa a biblioteca. Nós estamos designando essa área para ser o hub. Já tem lá operando 10 startups. A gente vai abrir um edital agora na retomada do próximo semestre. E estamos convidando os nossos alunos e professores a participarem dessa nova chamada, onde nós vamos trazer novas startups. Temos ali a ideia de trabalhar 4 vértices. O primeiro vértice é o da indústria 4.0, o segundo é o da cadeia produtiva da saúde, dado que ela é muito grande, nós temos a universidade com áreas importantes. Depois eu vou fazer uma explicação, que embora eu falo saúde, isso também vale para os nossos alunos da Escola de Negócios. Então, nós temos indústria 4.0, saúde, indústria criativa e uma área chamada de multimercado, que cabe todas as áreas. Vou pegar o caso dos nossos alunos: economia, contabilidade, comércio exterior, administração. Ele cabe em qualquer das áreas, porque eles podem se unir entre si e com outros alunos e com outros professores da própria área ou de outras para resolver um problema, por exemplo, da área da saúde. Então, nós temos... vou dar um exemplo concreto. Como viabilizar... como viabilizar que pessoas tenham acesso a convênio médico, pessoas pobres, a convênios médicos razoáveis, com soluções concretas. Então, eu posso considerar esse como um problema e organizar uma startup. Eu sou da administração, o colega da economia, o outro... de TI, né? TI, o outro é de direito. Saúde. E a gente chama um professor aqui e ali, e a gente monta uma startup e com vista a resolver um problema que vai sofrer a etapa de 6 meses, no mínimo, de maturação, desde a ideia inicial até estruturar um modelo de negócio, sair com um modelo de negócio. Aí passa por uma série de capacitações, onde a sua ideia vai ser testada, né, em vários momentos de maturidade, né, por especialistas, professores, gestores. E também a nossa incubadora vai conectando esse projeto com o chamado mercado, pouco a pouco, para que converse com empresários, para que conheça outros atores, né? Pequenas empresas, médias, que tenham
questões semelhantes, que queiram soluções semelhantes e nessa parceria gerando aí o fortalecimento desse negócio. Então, o Hub tem essa função importante de acolher essas propostas e nós estamos convidando os nossos alunos para essa chamada que nós vamos fazer logo agora, em julho e agosto. Professor, é uma excelente iniciativa, estamos sempre aqui à disposição para estimular, inclusive a ideia do nosso programa é exatamente ser um canal de disseminação dessas boas práticas e certamente estamos apostando aí na participação dos nossos estudantes. Presença do professor Jefferson Conceição explicando de forma simples e didática o mundo da inovação. Você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, gostaria de interagir com os nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse o nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios, administração, economia, contabilidade e tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau.